Olá, família universal. Olá, família Célia Xavier. A proposta de hoje é conversarmos sobre o tema retribuir o mal com o bem. Muito bom. Nós vamos assim navegar em 3 reflexões. A primeira reflexão é a seguinte: no Antigo Testamento era permitido pela lei de Moisés, especificamente em Levítico, que o mal poderia ser retribuído com o mal, conforme a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Era permitido, era natural, era possível. E antes também. Muito bom. Moisés trouxe a primeira revelação. E se vocês tiverem assim uma curiosidade e quererem conhecer o olho por olho, dente por dente, busquem em Levítico, que é o livro que trata das leis. Levítico veio dos levitas, aqueles que cuidavam das leis deixadas por Moisés. Então, tem um rol, gente, é incrível, eu acho, né? Incrível! Se fez isso, pode fazer aquilo. Se pegou a sua cabra, você pode ir lá no vizinho e fazer isso assim, assim, assado. Era olho por olho, dente por dente. Retribuir aquilo que você julgou mal com o mal. E não tinha problema, não tinha pecado. Estava dentro do combinado. Então, primeira reflexão, retribuir mal com mal. Veio com a primeira revelação de Moisés. Segunda revelação, veio o Senhor das Estrelas, veio Jesus. E ele dilatou, estávamos prontos, né, espiritualmente falando, no nosso nível de consciência, para recebermos a visita de uma estrela grandiosíssima, trazendo a lei do amor. Então Jesus, ele nos convida. Jesus sempre faz convites. Nós é que estaremos aptos ou com o desejo de seguir, aceitar esse convite ou não. Então Jesus apresenta a nossa terceira reflexão, a nossa segunda reflexão, que é retribuir o mal com o bem. Então Jesus dá uma qualificada na nossa proposta das relações. Vamos esperar o avião passar. Só um minutinho. Faz parte do momento. Muito bem. Então Jesus nos convida a dilatar essa nossa capacidade do relacionamento para nos tornarmos, assim, numa vida mais, de entendimento. Então se bate numa face, você oferece a outra. Se a lei antiga dizia para revidar, vingar, nós agora vamos experimentar, retribuir o mal com o bem. Um desafio assim gigantesco, porque nós ainda carregamos essa proposta da mente de dar o impulso, de ter aquele impulso de retribuir na mesma moeda. Isso é muito interessante que vou pedir licença para contar um caso. Um dos netos que Deus, nos confiou, nos emprestou, pediu uma coisa para o pai dele. E o pai dele falou assim: ô meu filho, agora o papai não vai poder fazer não. Ele respondeu, 4 anos. Ele respondeu assim: ah é, papai? Então quando você também me pedir, eu vou dizer que agora eu não vou poder fazer também não. Existe tá vendo? Eu não sei, é um instinto, que o instinto ele é inteligentíssimo. A pergunta do Livro dos Espíritos 75 fala que o instinto é o primórdio da inteligência e é aquilo que vem como patrimônio. Falar que a gente age instintivamente e que é ruim, releiam lá a pergunta 75 e subsequentes, para que a gente possa ter um outro olhar sobre o instinto. O instinto é maravilhoso, o instinto vem de Deus. Então esse meu neto respondeu dessa forma, ou seja, pagou com a mesma moeda. Comentando comigo, eu perguntei: e aí, filho, como é que você se organizou? Porque filho, criança, aluno, é assim.
eles nos desconcertam. E eu acho isso ótimo, porque reavaliamos nossos valores, nossas crenças, nossas condutas. Criança, filho não, porque quem não tem filho também tem como se relacionar com esses desafios. Então, as crianças são desafiadoras. Aí eu falei, e aí, filho, como é que você se posicionou diante dessa fala? Ele fez a colocação dele, né? A gente também tem que entender que é o que vem no momento. Ou você silencia, dependendo da idade da criança, né? Ou da relação com o adulto. Você silencia, elabora, espera a emoção reduzir, não é verdade? Às vezes a emoção, ela atropela um pouquinho. Então, espera, toma água do Chico e depois conversa. Agora, se saiu, é porque tinha que sair. Saiu, a resposta é essa mesma. Era a que tinha que ser dita. Então, ele repassou essa questão de que nós vivemos uma proposta de retribuir o mal com o bem. Então, se esse meu neto não foi atendido naquele momento do desejo do meu neto, o aprendizado tanto desse espírito na fase infantil, quanto do pai, que está ali, dos pais, né, de modo geral, daqueles que lidam com criança, é apresentar um outro olhar, uma outra postura que é a trazida por Jesus, a lei do amor, a lei da conciliação. Agora, vocês imaginam, eu fiquei pensando, uma criança de 4 anos, o espírito que ali, né, está morando temporariamente, ele já traz todo um patrimônio de gosto, desgosto, de querer fazer à vontade, essa relação. Porque para ele, mal foi o pai não ter atendido ao desejo dele naquele momento. Então, a gente pode fazer uma reflexão muito interessante sobre o que vem a ser mal. Existem várias definições. Vamos tirar uma? Vamos pensar uma? Porque não existe a melhor. Existe aquela que se encaixa diante da circunstância, aquela que se encaixa conforme as suas crenças, os seus valores. Então, não existe a definição melhor. Então, vamos pensar uma. Mal é tudo aquilo que nos contraria. Olha que beleza! Tudo aquilo que contraria os nossos desejos, as nossas expectativas provocadas pela mente, insinuadas pela mente. Isso é uma das definições sobre mal. Então, se você recebe um mal, você foi contrariado, Jesus nos pede para retribuir com o bem, não pagando com a mesma moeda. Então, segunda reflexão. Muito bem, vamos para a terceira reflexão. A terceira reflexão, ela mexe mais ainda. Nós estamos assim em possibilidades. Não vou dizer que essa é pior, essa é melhor e essa é supimpa. Não. Vamos apresentar a terceira conversa sobre retribuir o mal com o bem. Porque, olha, vejamos, se você ainda está na lei de Talião, esteja. Se isso ainda é o que você está dando conta, paciência. Apesar de termos o convite de Jesus, Jesus respeita as nossas escolhas, do como. Porque a escolha do que, é uma conversa para outro momento sobre livre-arbítrio, o que nós delineamos no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. O nosso livre-arbítrio aqui é escolher o como lidar diante das circunstâncias que nos chegam, que são todinhas. Vocês já pararam para pensar como é que Deus é uma coisa do outro mundo? Ou deste mundo mesmo? Todas as circunstâncias que nos chegam é para casar com as nossas necessidades. Quais necessidades? Da evolução espiritual, do reconhecimento do ser espiritual que somos, do nosso pertencimento a essa energia cósmica, a essa vida superior. Nós somos espíritos temporariamente em experiências humanas. Estamos passando por experiências. Então, esse mal, que é a contrariedade do nosso desejo, expectativas, né? Isso que nós comentamos um pouquinho atrás, esse é o mal. O que é mal para mim não é mal para você, não é mal
né, para aquela outra pessoa, a intensidade também varia. Tanto é que um mal que nos causa dor, o nível de sofrimento é variado ao infinito. O nível de sofrimento é conforme justamente essa nossa percepção de como lidar com aquilo que nos chega, lembrando-nos que somos seres espirituais. Muito bem. Então, se você ainda está na lei de Talião, vai indo aí, vai sentindo a sua vida. Vai sentindo os desdobramentos, vai percebendo o que isso tem a ver, o que não tem, vai ver a sua sede e a sua fome. Porque para sair da lei de retribuir o mal com o mal, para retribuir o mal com o bem, nós, né, gente? Nós temos que ter sede, nós temos que ter fome. A sede do Espírito, a fome do Espírito. E é por isso que Jesus afirma tão maravilhosamente no Evangelho de João que Ele é o pão da vida. Quem for até Ele vai ingerir esse pão e ficar saciado. Ele é a fonte viva. Quem beber desta água que eu tenho para oferecer, irá se instalar uma fonte perene dentro de cada um de nós. Então, essa sede e essa fome do pão da vida e da água viva é que nos coloca em condições, né, de vivenciarmos a segunda proposta. E a terceira proposta? Atenção! A terceira proposta é a seguinte, já mais ou menos dita aqui. Se tudo que nos chega, atenção! Se tudo que nos chega tem uma única causa e nós espíritas, baseados na primeira pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, que é a nossa codificação, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente tem que sair da crença para a certeza. E aí a fé se fortalece, conforme a pergunta 354 do livro O Consolador. É não mais dizer eu creio, é dizer eu tenho certeza de que tudo que chega para mim tem uma razão de ser. Não a razão humana, mas a razão divina. Portanto, eu acolho. E se eu acolho, eu deixo, atenção, eu deixo de ver como mal. Simplesmente é uma circunstância que me chega. E aí eu sinto como um presente dos céus. E vou retribuir com a minha natureza também de presentear. Chegou algo em nossas vidas? Uma opinião, um fato, um acontecimento, qualquer coisa. Contrariou a minha mente, porque a mente é sapequinha. Contrariou a minha mente? Contrariou o desejo humano? Distanciemos desse desejo humano, distanciemos dessa vontade de que as coisas aconteçam conforme a minha vontade e aceitemos. Vai deixar de ser mal, vai virar um presente. E eu escolho, com o meu livre-arbítrio, como estar diante daquela situação, já com um olhar dilatado. Certa vez, Pedro pergunta para Jesus a esse respeito, no livro Dias Venturosos, porque ele tinha encontrado com um antigo inimigo na tarde lá e ele acordou nele aquele desejo de vingança, como permitia a lei de Moisés. Então ele fala com Jesus, Jesus, como que a gente lida com os adversários, com aquelas pessoas que nos fazem mal e a gente não consegue ainda esquecer? Essas pessoas, essas situações, Pedro fala, parecem ervas daninhas, que nascem assim, de uma hora para outra. Como fazer, Senhor? Porque Pedro estava sinceramente desejoso, espiritualmente falando, de mudar a vida, de renovar os seus sentimentos. E aí Jesus responde, para todas as suas ovelhas, para você, para mim, para todos nós. Somos agora todos Pedro.
Combinado? Pedro. Os maiores inimigos, os verdadeiros adversários, aqueles que nos fazem mal, não são os externos. Porque os externos, se você tiver uma vontade forte, você não sintoniza, você sai daquele caminho. Então ele procura outro lugar para atingir. Os inimigos, aqueles que nos fazem mal, são os internos. E Jesus nomeia 3: a ignorância, o egoísmo e o orgulho. Os 3 inimigos para a gente poder oferecer para eles uma outra conversa. São crianças espirituais. Vamos brincar assim, né? Se a gente poderia. Agora, o inimigo maior é a ignorância. A ignorância desse nosso pertencimento a Deus, da razão de ser de tudo, do maravilhamento. Então, trabalhemos a ignorância, porque o egoísmo perde força e o orgulho perde força. E Pedro, naquela noite, ouvindo aquela revelação, sentiu o seu coração acererar. É o nosso desejo que todos nós, ao lermos as histórias maravilhosas de Jesus no Novo Testamento e suas interpretações e histórias de Amélia Rodrigues e outras, Irmão X, né, no livro Boa Nova, que sintamos-nos fortalecidos na nossa fé, sintamos-nos encorajados a olhar para o céu, olhar para a vida e dizer: eis-me aqui, Senhor. O que chegar não será mais mal. O que chegar virá da tua vontade e eu acolho, aceito e reverencio. No yoga tem uma expressão muito conhecida que se chama Namastê. A gente coloca as mãos postas assim, flexiona e fala Namastê. O que significa Namastê? Namastê significa o Deus que há em mim, que habita em mim. Eu e o Pai somos um. Esse Deus reconhece e respeita o Deus que se manifesta através de vocês. Então, querida família universal, querida família Célia Xavier, pedindo licença, eu encerro esse momento com um profundo e sincero Namastê. Muito obrigada.